Amém. Eu quero ler o versículo 7 e 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti. Te fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Senhor, envia a tua palavra, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz. O Senhor tem falado, ó Deus, que este é o ano do rei Davi. Por que é o ano do rei Davi? Porque o Senhor tem colocado tão forte no nosso coração esta palavra. Abra o nosso entendimento. Manifesta a tua presença, a tua graça, através da pregação da tua palavra. Abençoa, ó Deus, essas centenas de famílias que estão em casa agora, assistindo a este programa de TV. Toma esta cidade nas tuas mãos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos sentar um pouquinho. Meus irmãos, Deus está falando o seguinte para Davi aqui: você não era nada, você era um ilustre desconhecido, você não tinha nada, você era o último da tua casa, ninguém dava nada por você. Estava lá cuidando de ovelhas, estava lá escondido no meio de um pasto, mas assim diz o Senhor: eu te escolhi, eu te ungi, eu te honrei, eu fiz o teu nome grande entre os poderosos da terra, e eu fui contigo e sou contigo. Tenho abençoado tremendamente a obra das tuas mãos, tenho abençoado a tua vida, tenho te guardado, tenho te protegido, tenho te livrado. A minha graça está sobre a tua vida, a minha presença está sobre a tua vida, a minha unção está sobre a tua vida. Foi isso que Deus falou com Davi aqui. Você não era nada, você não era ninguém, mas eu te exaltei de maneira soberana. E Davi, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, de maneira assim, soberana. De maneira extraordinária. E algo muito interessante, queridos. Depois que Davi recebe a unção, Deus fala com o profeta Samuel: olha, vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um rei. Eu rejeitei a Saul. Saul, ele não está mais na minha presença, mas eu escolhi um rei, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Vai lá e unge um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul, para ser o príncipe sobre a nação de Israel. Interessante é que quando Davi recebe a unção, Samuel volta para os seus afazeres, para o seu dia a dia, e Davi volta para cuidar das ovelhas. Entenda isso, entenda onde eu quero chegar nesta noite. Ele recebe a unção, ele recebe uma palavra profética. Assim diz o Senhor: eu te escolhi para ser o rei desta nação. Coisa tremenda. Um jovenzinho que cuidava das ovelhas do pai, estava lá no meio daquele curral, no meio daquele pasto, é chamado, ele vai correndo: olha, tem um homem lá de cabelo grisalho, com uma roupa diferente, ele mandou te chamar, e ele corre, ele chega lá, meio suado, meio assustado: o que está acontecendo?
E o profeta fala: ajoelha, porque eu vou te ungir para ser rei, rei da nação de Israel. E ele recebe a unção, ele recebe a palavra profética. O texto sagrado diz que o Espírito Santo se apossou de Davi e nunca mais se apartou dele. Agora, Samuel volta. E Davi volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Davi não se tornou rei da noite para o dia. A unção está sobre a nossa vida, mas tem um tempo para ela se manifestar. Ele foi ungido, Samuel voltou para os seus afazeres, ele voltou também para os seus afazeres. Ele não foi ungido e na mesma hora colocaram uma coroa na cabeça dele, senta no trono, agora você é o rei. Agora um processo iria acontecer na vida de Davi. Fala para o seu irmão: Davi não se tornou rei da noite para o dia. E muitas pessoas ficam questionando a Deus: por que está demorando? Por que não acontece? O Senhor já não me ungiu? O Senhor já não me chamou? Eu já não recebi uma palavra profética? Eu não tenho uma palavra profética? Eu não tenho uma convicção, um chamado no meu coração? Por que não acontece? Porque a unção vem sobre a nossa vida e há um tempo de Deus para ela se manifestar segundo o chamado que Deus colocou na nossa vida. 1 Samuel 16. Abra comigo, volte um pouquinho, 1 Samuel 16. No versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A vida continua, mas a unção estava sobre Davi. Ele poderia bater no peito e falar para o pai dele: ó pai, agora eu sou um ungido do Senhor, escolhe outro para cuidar das ovelhas, escolhe outro para ficar ali no meio daquelas ovelhas, porque agora eu tenho a unção de Deus, agora eu fui ungido para ser rei de Israel. Não, ele volta a fazer exatamente o que ele estava fazendo. Mas Deus começa a agir. Deus não está parado. Fala para o teu irmão: Deus não está parado. Às vezes nós achamos que Deus está parado, mas Deus não está parado. A vida continuou. Samuel voltou para Ramá, Davi voltou para o rebanho. Mas Deus continuou agindo. No versículo 23 desse capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha bem, querido, preste atenção. O rei Saul, que agora estava desviado, que agora havia perdido a presença de Deus, a unção de Deus, estava sendo atormentado por demônios, por espíritos malignos. E alguém perguntou: olha, será que em algum lugar em Israel não existe um homem de Deus que toque harpa? Que dedilhe um instrumento para que quando o rei for atormentado por esses demônios, essa pessoa venha, toque um instrumento e o rei seja liberto? Olha Deus agindo. Alguém falou assim: eu ouvi dizer que Jessé tem um filho, ele é pastor de ovelhas, e ele toca harpa, e ele é um homem de Deus. Então, manda chamar Davi do rebanho para tocar a harpa na presença do rei. E diz o texto
que quando nós lemos aqui, os demônios vinham atormentar o rei Saul, Davi tocava a sua harpa, e aqueles demônios saíam, porque Deus habita no meio dos louvores. Porque o inimigo, ele odeia os louvores. Porque quando nós adoramos a Deus, quando o ambiente está cheio da adoração, do louvor ao Senhor, o mal tem que sair. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, queridos. A unção aproxima Davi do rei, mas Davi ainda não é o rei. Olha Deus agindo. Ele foi ungido para ser rei. Samuel volta para os seus afazeres, ele volta a cuidar das ovelhas. Agora ele é chamado para tocar harpa e entrar na presença do rei, porque a unção, ela nos promove, a unção nos leva para junto da realeza. Só que Davi ainda não era o rei, e diz o texto, que quando Saul era liberto, Davi voltava a cuidar das ovelhas. Ele ficava nesse processo. Ele ia lá, o rei Saul ficava atormentado, ele era chamado, ele ia lá, tocava a sua harpa, o rei era liberto e ele voltava para as suas ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o seu irmão, Deus está agindo. Deus é tão tremendo, Deus é tão soberano, que Ele usa os gigantes para nos promover. Davi derrotou os demônios que atormentavam Saul. Agora Davi vai derrotar o gigante que atormenta a nação de Israel. Você vê a unção trabalhando, você vê Deus trabalhando na vida desse homem chamado Davi. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Todos os gigantes que se levantam contra nós, eles servirão para nos promover. Todos os gigantes que se levantam contra nós, eles servirão para nos promover. Davi não foi convocado para a guerra. Ele não tinha idade para ir para a guerra. Todos os irmãos de Davi foram para a guerra. E ele continua cuidando das ovelhas. Em nenhum momento você vê Davi reivindicando: eu tenho a unção. Agora eu fui ungido para ser rei. Eu fui lá perto do rei, toquei harpa e ele foi liberto. Ele volta sempre para as suas ovelhas. Agora ele vai no campo de batalha para levar provisão para os seus irmãos e saber o que estava acontecendo. O pai de Davi chama Davi e fala: meu filho, leva aqui um bocado de queijo, pega aqui esse vinho, pega aqui essa provisão, dá de oferta lá para o comandante lá da guarda e vê o que está acontecendo com os seus irmãos. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Golias já estava afrontando a nação de Israel. Golias já estava batendo no peito e dizendo: não tem homem nesta nação, não tem ninguém que lute comigo. E aí, amados, Davi chega para o soldado e pergunta assim: o que vai acontecer com o homem que matar o gigante Golias? Três coisas. Fala para o seu irmão assim: três coisas. Primeiro, vai receber riquezas. Ele chega lá com seu jumentinho carregado de queijo, de vinho, uva passas, né? Aí ele vê aquela confusão, tem um gigante afrontando, o que está acontecendo? Mas o nome dele é Golias, é um filisteu, e ele perguntou assim: o que vai acontecer com quem matar esse gigante? Aí o sujeito falou o seguinte: olha, ele vai receber muitas riquezas. Primeiro, repita comigo: riquezas.
vai casar com a filha do rei. O rei tem uma filha bonita, virgem, linda. Quem matar o gigante vai casar com a filha do rei, ou seja, vai entrar para a família real. Terceiro, a família de quem matar o gigante está isenta de impostos para o resto da vida. Nunca mais, já pensou, querido, você nunca mais pagar imposto? Já pensou alguém baixar um decreto, assim, uma autoridade máxima, baixar um decreto e falar assim, você, nem seu filho, nem seus netos, nem seus bisnetos, toda a tua descendência para o resto da vida nunca mais vai pagar imposto. Quem gostaria de receber esse? Você já pensou, irmãos? Quem vai pagar IPVA essa semana? Está isento. Quem vai pagar IPTU daqui a um dia? Que o delegado vai mandar para você? Tem que pagar porque o homem é delegado. Está isento de imposto, nunca mais paga imposto. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Por trás dos gigantes estão os milagres de Deus para as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Quem matar o gigante vai ser coberto de riquezas. Vai entrar para a família real, vai casar com a filha do rei. E a família dele nunca mais vai pagar imposto para o resto da vida. Olha só que coisa tremenda. Mas só precisava uma coisa para isso acontecer com Davi: matar o gigante. Matar Golias. Fácil. Fácil. Fala para o teu irmão assim, ó, por trás do gigante. Fala para o seu irmão, por trás do gigante estão os milagres de Deus para a tua vida. É fácil. Aí o texto diz, não precisa abrir não, 1 Samuel 18,14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Onde Davi botava a mão, Deus abençoava. Onde Davi ia, Deus abençoava. Deus era com ele, prosperava, matou o gigante, foi coberto de riqueza, casou com a filha do rei, ficou isento de impostos. Por isso lá no Novo Testamento, quando cobraram o imposto do templo a Jesus, Jesus falou para Pedro, olha, eu não preciso pagar imposto, porque Jesus é da descendência de Davi, toda a descendência de Davi era isenta de impostos, mas para não escandalizar, vamos pagar o imposto do templo. Então Davi, ele derrota aquele gigante, e ele é coberto de bênçãos, casa com a filha do rei, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Agora olhe para mim, porque eu vou fechar aqui em 5 minutos. Onde eu quero chegar nesta noite? Primeiro, Davi nunca deixou de atender o chamado do rei para tocar harpa. Vou repetir. Davi nunca deixou de atender o chamado do rei para tocar harpa. Davi recebeu a unção. O profeta falou, olha, Deus está te ungindo, te chamando para ser rei da nação. Imagina o coração de um jovem. Imagina o coração de um menino recebendo uma profecia dessa, recebendo uma palavra dessa, vindo de quem? De Samuel. O azeite veio sobre a cabeça dele. O Espírito Santo veio sobre a vida dele. E ele era chamado para tocar a harpa para um rei caído, para um rei que não queria saber mais nada de Deus. Ele podia falar assim, não, eu tenho unção, eu vou ser o próximo rei. Estou nem aí. Deixa o demônio pegar o tal de Saul. Ele nunca deixou de atender o chamado do rei para tocar a sua harpa, porque Davi via em coisas simples uma maneira de ser um instrumento nas mãos de Deus.
Eu me lembro do pastor Castro. O pastor Giovanni conheceu, já mora com o Senhor há algum tempo. Pastor Castro entrou no gabinete do bispo Francisco e falou assim: Deus mandou eu vir para essa igreja para ser pastor nesta igreja. E jogou um monte de diploma na mesa do bispo Francisco. Sou doutor não sei o quê, sou teólogo não sei de quê, sou formado não sei de quê. Encheu a mesa do bispo de diploma, de certificado. Ah, Deus falou que você vai vir para cá para ser... Sim. Aí chamou um diácono, falou assim: diácono, vem cá. Pega uma vassoura, um pano de chão, um balde, para mim, por favor. Aí pegou. Deu na mão do pastor Castro, falou assim: meu filho, pega esses diplomas, joga tudo no lixo, vai lavar os banheiros da igreja. Ele: sim, senhor. Ele começou a lavar os banheiros da igreja. Ele ficou 1 ano lavando os banheiros da igreja, até ser reconhecido como pastor. Davi, ele sabia que tinha a unção, ele sabia que seria o próximo rei, mas mesmo assim, não deixou de atender o chamado do rei para tocar harpa. Em Davi, temos o exemplo de alguém que esperava em Deus e deixa que o próprio Deus se encarregue de levá-lo para o trono. Nós não vemos Davi em nenhum momento forçando uma barra. Ah, eu tenho unção, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele sabia que era, mas ele sabia que no tempo certo Deus ia fazer a obra. Em segundo lugar, Davi não deixou a unção ou a fama subir à sua cabeça, mas permaneceu humilde e servo. Ele tocava a harpa para o rei era liberto, ele voltava para o seu trabalho, cuidar das ovelhas do seu pai. E quando o seu pai falou: meu filho, leva provisões para o capitão do exército, para você saber o que está acontecendo com os seus irmãos. Davi, ele obedecia o seu pai. Davi, ele continuou humilde e servo. E em terceiro lugar, Davi não cobiçou o trono de Saul, porque ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Quando eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu não preciso cobiçar o que é do outro. Quando eu tenho uma convicção daquilo que é meu, do que Deus preparou para mim, eu não invejo o que Deus está fazendo na vida do outro. Eu não cobiço o que o outro está recebendo, porque eu sei que o que Deus tem para mim é excelente, é de boa qualidade, é bênção para a minha vida. E em quarto lugar, tudo que Deus fez na vida de Davi serviu para uma coisa: para glorificar o nome do Senhor, para que o nome dele fosse glorificado. Você tem a unção de Deus. Faz assim com a tua mão. Você tem a unção de Deus. E se você tem a unção de Deus, essa unção ela vai se manifestar no tempo certo. Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Todos os gigantes que têm se levantado contra você, contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, eles servirão para te promover. E por trás desses gigantes, Deus tem preparado para você riquezas espirituais, materiais. Deus tem preparado milagres para a tua vida. Haviam milhares de soldados em Israel. Todo mundo sabia, quem matasse o gigante ia casar com a filha do rei.
Quem matasse o gigante ia ser coberto de riquezas. Quem matasse o gigante ia ser isento de impostos. Mas ninguém teve a coragem, a ousadia para encarar aquele gigante. E Davi, na sua simplicidade, na sua humildade, na convicção que ele tinha de ser um ungido do Senhor, ele olha para aquele gigante e diz: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com armas, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero orar nesta noite por você que tem que derrotar alguns gigantes nesses dias. Você que precisa enfrentar gigantes e vencer gigantes. E não é no teu nome, não é na tua força. É no nome do Senhor dos Exércitos. E esses gigantes vão cair porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Eu quero orar por você que precisa vencer gigantes. Ainda temos 10 minutos para terminar este culto. Venha no altar agora. Venha no altar, numa atitude profética, numa atitude de fé. Porque por trás desses gigantes estão os milagres de Deus. Por trás desses gigantes está a bênção que Deus tem preparada para você. A unção levou Davi até a realeza. A unção tirou Davi de trás das malhadas, daquele curral, e colocou ele na frente do rei, diante do rei. E colocou Davi no trono. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda a igreja, erga suas mãos aos céus.